Senhor, nós estamos aqui reunidos diante de Ti. A Tua palavra é a nossa vida, a Tua palavra é o nosso alimento. Nós entendemos que nós não vivemos do alimento, do pão que ingerimos, mas a nossa existência se fundamenta na Tua palavra. A Tua palavra está firmada, escrita no céu. Nós Te agradecemos por isso, ó Deus. Nós Te agradecemos porque o Senhor se comprasse de nós e permitiu que esse livro santo fosse preservado durante tantos anos. E hoje ele pode chegar em nossas mãos, traduzido na nossa língua. E mais ainda, nós temos o Espírito Santo como sendo o nosso professor e mestre, que nos ajuda a compreender as Escrituras com a alma. Deus, nos abençoa essa noite. Venha a nós, que a Tua palavra repouse ricamente no nosso coração. Abençoe a nossa vida. Nós precisamos ouvir a Tua voz através desse texto sagrado. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração e que através da exposição da Tua palavra o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja abençoada. Peço ainda, Deus, a Tua misericórdia, que o Senhor não leve em conta a minha fraqueza, as minhas limitações, os meus pecados, mas que pelo amor que o Senhor tem a esses irmãos, o Senhor me use como um instrumento Teu, para levar a mensagem da Escritura a eles. Oro no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós terminamos a epístola de 1 Pedro. Eu pensava que Jesus ia voltar e a gente não ia conseguir terminar, mas conseguimos. Então nós vamos, enquanto estou trabalhando as próximas séries, nós vamos trazer algumas mensagens com temas um pouco mais diversos. E eu quero convidar vocês a Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje a respeito de Deus. Queria falar sobre a grandeza de Deus, o plano de Deus, a soberania de Deus. A gente precisa falar mais do nosso Senhor. Eu queria começar essa palavra dizendo para vocês que uma visão cristã de mundo adequada, ela começa com a ideia de que Deus criou tudo. Tudo que existe veio do Senhor. Mas não só isso, Deus apenas não é criador, Ele é soberano. Quando nós falamos de soberania, nós estamos falando do seu reinado, nós estamos falando do seu governo, nós estamos falando a respeito da maneira como Ele conduz esse mundo. Deus, Ele exerce um domínio tanto sobrenatural, como também através de causas que nós achamos naturais, de uma forma que às vezes, e eu creio que isso ocorre na maioria da história bíblica e na história da nossa própria vida, nós não vemos às vezes sinais muito claros de sobrenatural acontecendo na nossa existência, mas você pode ter certeza que o Senhor está operando. Alguns escritores gostam de chamar isso de soberania oculta. Você lembra lá de Lucas capítulo 1, o capítulo 2, capítulo 3, que conta a história do Senhor Jesus? Diz assim que um imperador romano chamado César Augusto, um dia ele resolveu fazer um grande recenseamento no seu império. César Augusto era um pagão, ele era um descrente, ele não sabia nada a respeito de Bíblia, de profecia. Ele simplesmente estava dando uma organizada no seu império, queria ter certeza de quantos habitantes estavam sob o seu comando, inclusive para ele ser mais eficiente na cobrança dos impostos. E aí, para fazer esse recenseamento, cada judeu deveria sair da sua cidade e ir até a cidade onde nasceu. E lá ele ia preencher o cadastro do império e o imperador iria ter o seu recenseamento. No entanto, dentre muitas e milhões de pessoas que fizeram esse cadastro, viajaram de uma cidade para outra, tinha um casal, José e Maria, que saíram da cidade que eles viviam, Nazaré,
para se alistar na cidade de Belém. E quando eles chegaram na cidade de Belém, o que aconteceu? O Senhor Jesus nasceu. E estava sendo cumprida a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que o Messias iria nascer na cidade de Belém. É isso que eu quero dizer com soberania oculta. É que às vezes por trás de acontecimentos que parecem normais, que parecem comuns, Deus está levando a história, Deus está fazendo o seu plano ocorrer. Algumas vezes Ele chega com uma intervenção poderosa, como nós vamos ver que aconteceu aqui, e como nós aguardamos que vai acontecer no futuro, no Apocalipse. Mas na maior parte da nossa história, e da história bíblica também, Deus tem conduzido os assuntos desse mundo através dessa soberania que passa às vezes despercebida aos nossos próprios olhos, mas Ele é um Deus ativo. Quando eu falo da soberania de Deus, ela inclui também, e esse é o ponto mais complicado para a gente, ela inclui o pecado e as ações pecaminosas dos seres humanos. E esse aqui é um ponto que sempre dá uma espinhada na gente. Mas se nós falamos que Deus é soberano e que ele como governante supremo do universo, Ele tem todas as coisas em suas mãos, isso certamente inclui o mal. Isso certamente inclui o próprio pecado do ser humano. Evidente que isso não faz do Senhor o autor do pecado, mas faz com que Deus seja o agente que permite a entrada do pecado e até a manifestação do mal, para que no final das contas Ele glorifique a si mesmo, glorifique a seu Filho e faça bem para o seu povo. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês essa noite, nesse relato tão conhecido, Gênesis capítulo 11, da Torre de Babel. Nós vamos olhar um pouco para esse relato, e a gente vai observar o que aconteceu aqui, e na segunda parte da nossa meditação, eu vou procurar mostrar para vocês como é que esse relato, ele se relaciona com outros eventos bíblicos, com outras reflexões a respeito do Evangelho, do evangelismo, da soberania de Deus, da pessoa de Cristo. Então vamos ler, e eu quero ir lendo, e à medida que for passando os versículos, eu vou parando e fazendo alguns comentários. Então a história da Torre de Babel é uma história conhecida, e essa história começa com um pecado. Qual foi o pecado? Vamos ler o versículo 1 que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Você que tem um pouco de intimidade com o Antigo Testamento, talvez você tenha percebido já que esse não é o primeiro texto que fala a respeito de uma divisão de línguas. No capítulo 10, versículo 5, nós temos um relato sobre isso que confunde muita gente. No capítulo 10, versículo 5, falando aqui dos filhos de Noé, diz assim: Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Então a pergunta que surge para aquele leitor um pouco mais atento é: mas no capítulo 11 foi quando aconteceu a divisão de línguas. Como é que no capítulo 10, versículo 5, está falando que as línguas já eram divididas e que a terra foi dividida de acordo com povos, nações e culturas? Então, lembre-se, irmãos, que o autor do Gênesis é Moisés, e Moisés nem sempre quando esteve escrevendo o seu relato, ele tinha uma preocupação com uma ordem cronológica. Nem sempre ele tinha essa preocupação. Um exemplo disso é Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, diz lá que Deus criou o homem, criou a mulher, homem e mulher os fez. E no capítulo 2, Moisés meio que retoma esse tema e ele detalha como foi que aconteceu essa criação. Então a Bíblia não tem essa preocupação toda com essa ordem cronológica. Inclusive a própria distribuição dos livros na Bíblia não segue uma lógica cronológica, serve mais uma literatura, serve mais em termos de literatura. Então você tem história, você tem Pentateuco, você tem profecia. Então não há uma preocupação com a cronologia. Então isso é só uma
uma curiosidade, mas é importante relatar. Vamos olhar agora do verso 2 até o verso 4 e vamos ver aqui qual foi o pecado desse povo. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, na leitura aqui nós percebemos que eles tinham 4 objetivos. O primeiro objetivo era construir uma grande cidade, uma cidade enorme. O segundo objetivo deles era construir uma grande torre, e o texto diz, uma torre que chegasse, que alcançasse até os céus. Isso não era uma obra pequena, né? Para quem acha que não havia bons engenheiros na antiguidade, né? Irmão Adilto, irmão Paulo, Rafael, olha aí, eles construíram as pirâmides, e as pirâmides estão em pé até hoje, né? 2000 antes de Cristo. Então eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Terceiro objetivo, eles queriam tornar o nome deles famoso. Eles queriam ser celebrados, eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser reverenciados, eles queriam ser imortalizados. Semelhante a alguém que constrói uma torre enorme na cidade de Nova York e coloca lá o nome Trump Tower, se imortalizando naquela construção. É mais ou menos o que eles estão tentando fazer. O quarto objetivo é não se dispersar. E isso aqui foi uma desobediência a uma ordem clara, expressa de Deus, logo depois do dilúvio. Você pode ver essa ordem no capítulo 9, versículo 7. Então vocês vão ver que por trás desse desejo de se manterem unidos, sem se dispersar, havia um sentimento de rebelião contra o Senhor. Então no capítulo 9, versículo 7, logo após o dilúvio, Deus fala assim para eles: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Essa foi a ordem que Deus deu aos nossos pais, Adão e Eva, e agora após o dilúvio, Deus está repetindo essa mesma ordem para os descendentes de Noé. Então essa tentativa deles de se manterem todo mundo unidos, fechados em uma cidade, em vez de expandir, eles crescerem, essa atividade, essa decisão era uma rebelião clara contra o Senhor. Então foram 4 objetivos. 4 objetivos que poderíamos dizer que redundaram em 2 pecados. O primeiro pecado era o amor ao louvor. Eles queriam ser famosos, eles queriam ser imortalizados, conhecidos, eles queriam que as pessoas celebrassem o nome deles depois que eles partissem. Tem gente que é assim, que ama o louvor, que quer estar na evidência, que quer procurar se imortalizar. Esse foi o primeiro pecado deles. O segundo é um pouco mais sutil, mas também é pecado. Eu chamei de amor à segurança. Em outras palavras, eles não queriam assumir o risco de povoar a terra. Você sair por aí, andando em lugares que você não conhece, povoando, dependendo, tendo que começar, era uma coisa muito difícil. Era muito mais cômodo eles se juntarem, ficarem agrupados, procurando desenvolver um tipo de sociedade, um tipo de organização. Para todos os efeitos parecia ser mais simples. Então eles queriam ter segurança. Eles não queriam assumir os riscos de ter que viajar e povoar a terra inteira. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que Deus não deseja de forma nenhuma que nós encontremos satisfação no louvor dos outros. Deus não deseja que nós levemos uma vida em que nós somos dependentes de elogios, em que nós precisamos que as pessoas fiquem nos afirmando através de palavras para a gente se sentir bem. Elogios são bons, a gente precisa dar o braço a torcer, mas nós não podemos ser dependentes deles.
Nós não podemos ser escravos deles. Nós não podemos viver ressentidos quando eles não chegam. E nós nem podemos medir a nossa vida a partir deles, porque eles são sempre perigosos. Eles despertam sentimentos no nosso coração, e muitas vezes eles inflamam o nosso ego, e faz com que nós tenhamos uma opinião a nosso respeito, diferente daquela opinião que Deus tem. Então Deus não quer que a gente vive assim. Deus também não quer que nós idolatremos a nossa segurança, a tal ponto de nós esquecermos que no final das contas quem nos protege é o Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, diz o salmista, em vão vigia a sentinela. Então Deus não quer também que nós vivamos dessa maneira, esperando e simplesmente confiando que a nossa segurança vai ser provida por nós mesmos, ou vai ser provida através do governo. Deus não quer isso. Deus quer que nós o obedeçamos. Aliás, vocês sabem que aqui eles estão entre um conflito que às vezes nós somos pegos também, entre obedecer e ter segurança. O que é melhor? Obedecer ou ter segurança? O que é melhor? Sofrer ou pecar? Eles estão tendo que tomar decisões a esse respeito, e nós também na vida cristã somos colocados dentro dessas mesmas escolhas. É importante também a gente lembrar que essa história aqui, ela se situa logo depois do dilúvio. Nós até poderíamos dizer que nem a lama do dilúvio havia secado, e eles já estavam desprezando Deus de novo. Eles já estavam desdenhando da vontade do Senhor. As águas do dilúvio ainda não tinham chegado à sua completa normalidade, e esses homens continuavam os mesmos, independentes de Deus, extremamente vaidosos, cheios de desejo de grandeza, deuses da sua própria existência. E essa tem sido a história da humanidade até hoje. É por isso que a Bíblia vai dizer que para o homem mudar, precisa de uma transformação de dentro para fora. Não adianta simplesmente chegar e destruir tudo. Precisa destruir por dentro. Precisa morrer por dentro para haver uma transformação verdadeira. Nós continuamos ainda hoje repetindo esses mesmos pecados. Isso nos leva à segunda questão: qual foi a reação de Deus? Como é que Deus reagiu ao saber, ao ver que esse povo todo tinha se revoltado contra ele, queriam construir uma torre, fazer uma cidade, queriam tornar o nome deles famoso? O que é que Deus fez? Versículo 5, vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Sabe qual foi a primeira reação de Deus? Desprezo. Aliás, eu diria um santo desprezo. Eu não sei se você percebeu, mas o verso 5 é um verso repleto de ironia. De certa forma, Deus está zombando deles. Eu inventei um diálogo, viu? Não está aqui na Bíblia, esse diálogo não existe, é fictício, apenas para tentar ilustrar o que eu estou dizendo para vocês. Então você imagina Deus sentado lá no seu trono de glória, os anjos cantando louvores a Ele, e de repente chega um anjo cansado, correndo não foi bom, né? Que anjo não corre, voando, né? Com os cabelos arrepiados de tanto que voou rapidamente, e ele chega na presença de Deus e diz assim: Senhor, o Senhor não vai acreditar, estão construindo uma torre que vai chegar até aqui. E Deus responde: cadê? Eu não estou vendo. E ele precisa se levantar, e ele precisa olhar, e ainda não viu. Ele precisa fazer o que para ver? Ele precisa descer. Então é evidente que isso aqui é um diálogo fictício, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, tudo é um eterno presente diante dele. Mas o ponto que eu quero dizer é que você não pode perder a ironia do autor. O autor está ironizando a tentativa deles.
Porque essa torre que quer chegar até os céus, ela é tão pequena que Deus precisa descer para olhar. Então é aqui que reside a ironia. Tem outras passagens que são assim depois. Eu recomendo você ler o Salmo 2. O Salmo 2 é bem interessante, que narra uma espécie de uma reunião de reis. E todos esses reis estão revoltados contra Deus e dizendo assim: nós vamos nos revoltar contra ele, contra o seu ungido. E Deus está olhando lá do céu. O que é que Deus faz? Deus ri. Olha aí, quem acha que Deus é um ser mal-humorado, né? Deus ri. Assim, é desprezível. É que nem uma formiga, daquelas mais pequenininhas, que levanta as patas para você assim e fica te chamando para a briga. Aí você vai lá e faz assim, acabou. É muito tolo, irmãos, toda a tentativa do ser humano de se imortalizar e tentar ser grande diante do Senhor, tanto através de construções, como através de atos. Nós temos uma história no Oriente, de um homem que tentou imortalizar o seu amor, através de uma construção, o Taj Mahal, já ouviram falar, não é? Então ali foi uma imortalização de um sentimento de amor. Então a questão é, quando Deus do alto olha para o Taj Mahal, que de fato é uma construção bela, o que ele vê? Ele não vê nada. O que é a beleza e a complexidade do Taj Mahal comparado com a complexidade de uma célula humana? Uma única célula. Você sabia que existe mais complexidade em uma única célula do seu corpo do que em qualquer construção desse mundo? Então Deus é grande. Deus é grande, é por isso que Ele não se impressiona com isso. E é por isso que quando Ele olha essas grandes realizações que os homens fazem, que eles se gabam de si mesmos, Deus despreza, Deus ironiza. Deus diz que é algo tolo. Mas na história não diz apenas que Deus zombou, diz também que Deus refreou, Deus abateu o orgulho deles. Vamos ler do verso 6 ao verso 9, que diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então o que Deus fez, além de mostrar o seu desprezo? Deus refreou, Deus restringiu, o Senhor abateu o orgulho deles. O Senhor olhou para os seus anjos e disse: olha, eles são um único povo, eles são uma única linguagem, então se eles continuarem assim, não vai haver limites para eles, não haverá restrição para eles. É interessante isso, que na mentalidade de Deus, o mundo inteiro falando uma mesma língua, o mundo inteiro compartilhando de uma única cultura, de um único padrão linguístico, significa que o homem não tem limites, ele vai, ele é sem restrição. E a resposta de Deus foi simplesmente confundir a linguagem deles. Deus criou idiomas, e toda aquela presunção, aquela arrogância deles caiu por terra, e eles não conseguiram se unir. E eles teriam sim que agora obedecer à ordem de Deus e povoar toda aquela terra. Deus conhece, meus irmãos, o potencial de maldade que existe no coração da humanidade, e Ele sempre tem provido meios para restringir o mal, para restringir que o homem se torne tão perverso quanto ele poderia ser. E uma das maneiras é essa: culturas diferentes, línguas diferentes.
Isso, em certo sentido, meio que isola grupos sociais e impede que eles se juntem em uma única nação, com um único governante, e eles se tornem ainda mais perversos e terríveis do que eles são nos seus próprios agrupamentos pequenos. Deus pensa assim. É assim que Deus restringe a maldade. Você que já viajou um pouco, a gente é profundamente impactado com os aspectos culturais, de comida, de roupa, de costume, de linguagem, de manias. E quando a gente olha para tudo aquilo e pensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça às vezes é: eu jamais conseguiria morar aqui. Eu não sei como é que esse pessoal começa, né? O pessoal consegue comer feijão doce, né? Não sei como é que consegue vestir essa roupa, como é que consegue. Pastor Ricardo já me deu feijão doce, né, pastor Ricardo? Me lembrei agora. Eu comi, viu, pastor Ricardo? E tudo isso que Deus fez, promovendo essas distinções culturais e linguísticas, foi para refrear. Foi para que o homem não se tornasse tão mau, tão perverso quanto ele pode ser. Pois bem, meus irmãos, agora me permitam, por favor, relacionar esse evento a outras questões bíblicas um pouco mais amplas. O que essa história ensina para todos nós? Primeiro, o óbvio, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus tem uma história escrita, e que nada pode frustrar o plano de Deus. O plano de Deus era que a humanidade povoasse a terra. A humanidade se negou em povoar a terra, Deus levantou do seu trono e fez a coisa acontecer como ele planejou. Jó disse isso, né? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então o ser humano luta contra Deus, os poderes do mal lutam contra Deus, mas na hora em que ele quer, na hora que chega o momento, na hora em que bate lá o dia no calendário celeste, ele se levanta e faz as coisas acontecer. Ele vem, julga o mal e ele glorifica a si. Então você precisa pensar nisso à luz dos seus próprios processos, à luz dos seus próprios enfrentamentos, das suas provações, das muitas tribulações, do fato de que às vezes você se sente cercado pelo mal, e você fica com aquela impressão que Deus não está muito se importando com você, que Ele não está muito interessado na sua aprovação. Então lembre-se disso, Deus está governando. Às vezes Ele governa através de uma intervenção direta, às vezes Ele governa através de meios comuns, ocultos, mas Ele está realizando o seu plano. E nós precisamos, irmãos, pensar isso à luz da nossa própria história, o próprio momento que nós estamos vivendo no nosso país e no cenário mundial. Tudo que está acontecendo é parte do plano de Deus. Tudo que vai acontecer, só vai acontecer porque Deus escreveu no seu livro que vai acontecer. Então é por isso que nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que vivemos com responsabilidade, nós trabalhamos, nós procuramos fazer o melhor de tudo, nós procuramos votar com consciência, nós procuramos fazer o melhor que podemos, mas nós temos essa confiança de que no final das contas, o que vai acontecer vai ser a vontade do Senhor, e pronto. E nós vivemos e descansamos e nos alegramos com isso. Então, essa história mostra isso. Que Deus escreveu, que Ele determinou, vai acontecer. Ele mandou a terra ser povoada, a terra teve de ser povoada. Mas tem mais um aspecto que é belo, é que enquanto o reino humano se tornou limitado por causa dessa diversidade de línguas e culturas, o reino de Deus, por meio do Evangelho, atravessa essas barreiras de língua e de cultura e forma um único povo de Deus. Vocês entenderam isso? Eu estou dizendo que enquanto essa ação de Deus de dividir o mundo em povos e culturas restringiu o governo humano, isso embeleza o Evangelho.
O evangelho fica mais bonito por causa da diversidade de culturas e línguas. É muito bonito quando você tem o privilégio de visitar uma outra nação e você vê os cristãos lá. As músicas são lindas, os costumes são lindos. Eles lendo a Bíblia, recitando versículos no seu próprio idioma, é uma coisa linda. Eles preocupados com a evangelização, com a oração, é uma coisa linda. Então o que foi uma maldição, uma punição de Deus para aquele povo, hoje é um elemento que ressalta a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele brilha de uma forma muito mais bela, por causa dessas cerca de 6.500 línguas diferentes que são faladas no mundo. Isso torna o Evangelho mais bonito. O Evangelho não é provinciano, o Evangelho não é limitado, localizado, é todo aquele que crê. A diversidade cultural nunca foi um obstáculo para o avanço do Evangelho, mas é um obstáculo para o governo, para o reino humano. Mas para o Evangelho apenas acentua a beleza dele. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que essa ação de Deus de dividir línguas e culturas limitou o mal, ao mesmo tempo que embelezou o Evangelho. Isso é o plano de Deus. Isso é a maneira como Deus dirige a história. Isso é a soberania de Deus, que pega situações que parecem ser feias e Ele torna em algo muito belo, que glorifica o nome dEle. Essa história também, ela ensina que todo o orgulho humano vai ser subjugado e destruído. O ser humano pode até se levantar durante algum tempo, achando que pode enfrentar Deus, se arrogar, querer se imortalizar, mas isso só vai ocorrer até quando Deus quiser. De fato, a história bíblica, irmãos, diz que em um futuro próximo, Deus vai retirar essas restrições. Sabe essas restrições hoje de termos culturas, línguas, governos diferentes, essa fragmentação da humanidade? Leia o livro de Apocalipse e você vai ver que mais alguns anos Deus vai retirar essas restrições. E a humanidade vai se tornar cada vez mais unida, e nesse cenário vai surgir um ser, que a Bíblia chama de anticristo. Ele é chamado de besta, no Apocalipse, e ele vai erigir uma cidade. E qual é o nome dessa cidade mesmo, lá no Apocalipse? Qual é o nome? Babilônia. Vocês sabiam que Babilônia, no hebraico, é Babel? Interessante isso. A Babilônia do Apocalipse, ela vai congregar todas as pessoas que estão revoltadas contra Deus, todas as pessoas que levantaram os seus punhos contra o alto, todas as pessoas que não querem adorar o Deus verdadeiro e são perseguidores terríveis dos santos. Gênesis capítulo 11 é repetido no Apocalipse. E todos eles vão congregar debaixo desse governo. Irmãos, a Bíblia fala que vai ser uma cidade bonita, ruas largas, prosperidade. Vai ser também um lugar de torres, muralhas. A Bíblia fala que vai ser também um lugar de idolatria, imoralidade e morte dos nossos irmãos. Olha comigo Apocalipse capítulo 18. Tem uma descrição da destruição da Babel do anticristo. Nós lemos agora em Gênesis 11 que Deus destruiu a Babel do Antigo Testamento, confundindo a língua apenas daquelas pessoas, dando novos padrões culturais. Só que vai ser diferente com essa Babel. Capítulo 18 do
do Apocalipse. Vamos ler o versículo 4, só para você pegar a ideia. O autor vem dizendo assim, o apóstolo João: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E a Bíblia continua agora no versículo 7: o quanto a si mesmo se glorificou. Veja que é o mesmo pecado que foi cometido lá para os povo de Babel, que estavam honrando a si mesmo. Ela se glorificou e viveu na luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. E no versículo 10 diz: e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então aqui é a destruição da nova Babel, Babel 2.0, Deus destruindo. E ela é edificada, ela é grande, ela é magnífica, mas o texto diz que ela vai ser destruída rapidamente. A destruição dela é rápida. Então, irmãos, o texto está dizendo que Cristo vai brilhar e Ele vai abater o orgulho dos maus para sempre. Ele vai realizar esse plano maravilhoso. E nós poderíamos dizer que Gênesis capítulo 11 é um prenúncio disso. Gênesis capítulo 11 é o prelúdio. Gênesis capítulo 11 é a garantia de que, do mesmo jeito que Deus derrubou essa Babel, um dia também Ele vai derrubar a Babilônia do anticristo. Isso é importante para a gente, mas saiba que vai ser muito mais importante para os nossos irmãos que vão ser perseguidos pelo anticristo e que vão sofrer a opressão dessa Babilônia. Eles vão poder ler Gênesis capítulo 11 e saber: um dia Deus derrubou essa Babel, e Ele prometeu que vai destruir essa também, Ele vai destruir rapidamente. Então o Senhor, irmãos, que nós estamos dizendo é que o Senhor vai triunfar sobre o mal, o Senhor vai triunfar sobre o orgulho humano, o Senhor vai reinar eternamente nesse mundo, e todos serão subjugados diante do seu senhorio, ou se prostrando, crendo nele como Senhor e Salvador, ou eles serão destruídos para sempre, sendo lançados no inferno. Mas Deus vai governar. Gênesis capítulo 11 é o prenúncio disso. Também queria dizer para vocês que o louvor a Deus nos céus, ele é mais bonito ainda por causa dessa diversidade de línguas. Olha Apocalipse capítulo 7. Usa a sua imaginação enquanto nós vamos lendo esse texto. Por mais que você use, saiba que sua imaginação é ínfima perto do que vai ser isso aqui. Mas é muito bom a gente pensar nisso, meditar. Capítulo 7, verso 9 diz assim: depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então imagina essa cena, uma multidão que não pode ser contada, de povos diferentes, de línguas, de nações, todos eles entoando canções ao Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, vai ser a beleza do céu. A gente poderia dizer que foi o pecado na cidade de Sinear que deu início
a essa variedade de idiomas. Mas o término de tudo isso é um glorioso e belo louvor ao Senhor Jesus Cristo de todos os povos da terra. Então, algo que começa com pecado é concluído com um grande louvor. É como se fosse uma maldição convertida em bênção. Todos os povos da terra louvando ao Senhor no seu próprio idioma. Isso vai ser uma coisa muito interessante, muito bela de ver. Os muçulmanos convertidos entoando canções manual, Senhor Jesus em árabe. Algo muito belo. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Sobre Ele que eu queria falar para vocês hoje. Você tem que ler textos como esse, meditar em passagens como essa. Você precisa honrar a Deus. Você precisa olhar para tudo isso, pensar: que mente, que inteligência, que plano. Quem é que poderia conceber algo desse tipo, algo nessa profundidade? Vamos lembrar, irmãos, que qualquer tentativa que aconteça na nossa cultura hoje, das pessoas ridicularizarem Deus, é inútil. É inútil. Isso tem acontecido muito hoje. Então você pode ver alguém zombando de Deus, falando uma palavra desprezível, você olhar para aquilo, você simplesmente dizer: que inútil, que coisa pequena. Isso não é nada diante da grandeza de Deus. É verdade que essa pessoa vai responder um dia diante do Senhor, mas o Senhor não é aquele Deus de ego inflado, que vai ter o seu humor santo afetado por causa de pecadores ínfimos que dizem alguma coisa contra Ele. Ele ri, como diz o Salmo 2. Ele ri da conspiração dos seres humanos contra Ele. Como um dia Ele vai rir da tentativa inútil do anticristo de formar um único governo, de repetir a Babel e se colocar como Deus, o novo Cristo da humanidade. Mas também eu queria que você saísse daqui pensando em como é bom pertencer a um Deus que dirige todas as coisas de uma forma tão magnífica, tão gloriosa, que Ele conduz tudo para a sua glória e o nosso bem, que não tem nada que o pega de surpresa, e que todas as coisas que Ele decretou irão acontecer tal qual Ele estabeleceu, tudo planejado cuidadosamente para o engrandecimento do seu Filho Jesus Cristo e a salvação do seu povo. Então é bom você pertencer a um Deus assim. É bom você saber que a sua história repousa na mão de um Deus desse tipo. Mas também, meus irmãos, é muito bom a gente viver sabendo que um dia o mal vai ser derrotado, que um dia ele vai abater o orgulho dos perversos, que um dia só Ele vai ser reverenciado, só Ele é que vai ser levantado como aquele diante do qual as pessoas dobram seus joelhos. Ele abate o orgulho, Ele exalta os humildes. É muito bom também saber que nós não participamos nem da Babel e nem da Babilônia, mas nós participamos da Nova Jerusalém. Glória a Deus por isso. Lá é a nossa cidade, cidade eterna, cidade que não vai precisar de sol, que vai ter a iluminação do próprio Cristo. É lá que nós vamos viver. Então saia daqui hoje com o seu coração revigorado. Pense nesse Deus, honre esse Deus, glorifique esse Deus. Veja a maneira como Ele conduz a história das Escrituras, e que isso encha o seu coração de alegria, de fervor, de motivação, para você continuar com a vida que Deus te deu, porque Ele está conduzindo o plano dEle, para a glória dEle e para o nosso bem. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor?
Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós ficamos, Senhor, sem ter o que dizer. Que mente maravilhosa o Senhor tem. Só o Senhor aqui poderia conceber algo tão profundo, belo, abrangente. Te glorificamos, Senhor. Nós te louvamos muito mais porque o Senhor nos fez parte disso tudo. O Senhor nos resgatou da Babel, do mundo, e nos destinou para a Nova Jerusalém. Te agradecemos por isso, Senhor. Nós nos alegramos sabendo que o Senhor conduz todos os acontecimentos da nossa existência. Nós nos alegramos sabendo que o Senhor é o grande Deus vencedor e que tudo vai ocorrer conforme o Senhor planejou, segundo a Tua glória, segundo a Tua vontade. Nós também, Senhor, nos alegramos em saber que o mal vai ser destruído e que a Babel foi apenas um prenúncio de que um dia o Senhor também vai descer a esse mundo, na pessoa de um juiz justo, santo, que não vai deixar nenhum pecado passar despercebido, mas todos eles serão devidamente julgados conforme a Tua justiça perfeita. Nós te louvamos, Senhor, porque os nossos pecados já foram julgados em Jesus. Nós te louvamos pela esperança que temos de que o Senhor vai abater o orgulho de todos aqueles que se levantam contra Ti, e o Senhor vai exaltar aqueles que são humildes de coração. Te louvamos, ó Deus, por participar desse projeto glorioso. Nós oramos e pedimos que o Senhor permita que essas verdades repousem no nosso coração e nos deem disposição para a gente continuar vivendo, lutando contra os nossos pecados, buscando a Tua face, orando, tendo expectativa desse retorno glorioso, quando o Senhor irá nos levar para casa. Nós oramos a Ti, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.